Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa disciplina de gerência de projetos. Na nossa aula hoje, nós vamos ver alguns conceitos muito importantes acerca do gerenciamento de projetos, questão dos stakeholders, alguns conceitos, alguns participantes importantes para nós nesse mundo do gerenciamento de projetos. Vamos ver também um pouquinho da metodologia do PMI, né, para a gente já começar a concretizar, sedimentar alguns conhecimentos. E vamos terminar com a parte do papel do gerente de projeto e das organizações. Bem, o primeiro conceito que nós já discutimos até um pouco anteriormente, nas aulas anteriores, é o dos stakeholders do projeto. O que são os stakeholders? Como eu disse, né, aquela brincadeira, né, ao pé da letra é o segurador do bife, mas não é isso. Os stakeholders são aqueles diretamente envolvidos no projeto ou cujos interesses podem ser afetados de forma positiva ou negativa no decorrer do projeto. Então é um conceito um pouco mais amplo e que a gente não está muito acostumado. Na verdade, a gente precisa cercar o projeto de toda a atenção necessária. Então, para isso, nós não podemos deixar ninguém de lado em relação à comunicação e às ações que serão tomadas para o nosso projeto. Então, o que seriam os stakeholders, né? Que no português a tradução oficial ficou como partes interessadas. E ela ganhou tanta importância que agora é uma área nova do gerenciamento de projetos. Ficou como sendo a 10ª grande área. Tá? Então, deem atenção aos stakeholders, isso é uma coisa muito importante para nós. Dentro deles, nós temos a própria equipe do projeto, os clientes, os parceiros, fornecedores, funcionários, família dos participantes da equipe. Nesse ponto, eu gosto muito do exemplo. As famílias dos participantes que, neste momento de pandemia, inclusive, podem ser diretamente afetados, olha só, de forma positiva ou negativa no decorrer do projeto. As ONGs, a mídia, qualquer um que tenha interesse ou que seja afetado pelo projeto. Essa que é a nossa noção dos stakeholders. Por que eles são importantes? Porque eles precisam ser gerenciados, eles precisam ter consciência do que vai acontecer no projeto, eles precisam ser comunicados das ações do projeto, porque são afetados de uma forma ou de outra. O sponsor. O sponsor é um conceito um pouquinho diferente. O sponsor, na verdade, é o patrocinador, tá? É o padrinho, é a pessoa que dá a cobertura política do projeto. E muita gente confunde o sponsor como sendo o sentido financeiro da coisa. Ah, o sponsor é aquele que banca o projeto. Não, não necessariamente. Em grandes organizações, em grandes empresas, muitas vezes o sponsor é aquele que abre os caminhos para o projeto poder ser visualizado. Então, não necessariamente é aquele que dá o aporte financeiro, que dá o recurso financeiro. É aquele que auxilia e patrocina o projeto, muitas vezes de maneira política. Tá? E o sponsor ele é importante porque ele é que normalmente faz o contato com a alta administração. Ele que está em contato com a alta administração e está ali perante a organização, né, ajudando com que o projeto seja realizado. Então, outro conceito importante também para nós. E com isso, nós temos o tripé fundamental da gestão de projetos. Né? Esse é o triple bottom line. Por que isso? Porque é um tripé muito importante. Aqui nós temos um triângulo equilátero. Vamos lembrar aí um pouquinho das aulinhas de matemática. Mas não necessariamente é assim. Um projeto em equilíbrio, ele tem ali o seu custo definido, tem o seu prazo de execução definido e o seu escopo. Vamos lembrar um pouquinho do escopo? O que é o escopo? O escopo é o que está dentro das especificações do projeto, é o que vai ser realizado e também o que não vai ser feito pelo projeto. Então, o escopo é como se a gente definisse o que vai ser realizado e o que está fora do projeto.
Então, esse tripé são, né, conhecidas como as áreas principais do projeto, e elas têm que manter um equilíbrio. Aqui tem uma brincadeira, como se eu tivesse como se isso fosse um pano e eu jogasse uma bola aqui dentro, tá? Quando isso está em equilíbrio, ok, a bolinha fica aqui no meio. Só que se um deles começar a puxar mais, vai diminuir o outro lado. Então imaginem aqui uma animação, né? O custo do projeto tem que começar a diminuir, temos que enxugar, enxugar, enxugar. Isso vai deixar o projeto totalmente isento? Não. A ideia, gente, é que se eu mexer em uma das partes, as outras partes necessariamente vão ser afetadas, em maior ou em menor grau. Entenderam? Essa que é a lógica que a gente vai usar aqui. Então, se eu tiver que diminuir custo, com certeza o escopo do projeto e também o prazo vão ser impactados. Se eu tenho que diminuir o custo cada vez mais, então eu tenho que diminuir as coisas que eu preciso fazer no projeto. É simples. Se eu preciso diminuir o prazo muito, eu preciso entregar isso o mais rápido possível, também afeta o escopo do projeto. Se eu começo a aumentar demais o escopo, né, no sentido oposto, eu aumento também o custo e aumento o prazo dos projetos. E por aí vai. Então, o que a gente quer em termos de gerência de projetos é que isso esteja em pleno equilíbrio, mas nem sempre acontece, não necessariamente acontece. E quando começa a desequilibrar, as outras partes são afetadas. Eu não estou dizendo, veja só, não estou dizendo que o mundo de gerenciamento de projetos que ele é perfeito, que isso tudo se harmonize e equilibra. Não, na verdade é um incêndio atrás do outro. Mas um bom gerente de projetos, ele precisa ter a habilidade necessária para negociar junto aos stakeholders possíveis mudanças no escopo, no custo e no prazo em função de alguma mudança em uma das três partes, entenderam? Essa que é a jogada. As coisas, o custo está começando a apertar demais. Opa, então eu tenho que negociar da onde que nós vamos tirar esse custo. O prazo está diminuindo, vamos negociar também. O escopo está aumentando demais. Opa, então se está aumentando demais, eu preciso de mais grana para fazer as coisas. E é nisso que fica trabalhando o gerente de projetos, ok? Muito importante também para nós. Aí, pessoal, nós chegamos às áreas de conhecimento do PMBOK. Então, como já mostrei para vocês, o PMBOK é a publicação do PMI a respeito do gerenciamento de projetos. Ele é uma publicação que não é um manual passo a passo, não é um manual, né, do it yourself, não é um manual pegue e faça dessa maneira. Ele é um compêndio. O que é isso? Ele é uma base de conhecimento. Por que é uma base de conhecimento? Ele tem um conjunto de métodos e técnicas que funcionam melhor no gerenciamento de projetos, tá? E existe uma metodologia que a gente vai explicar aqui para você saber em que momento eu utilizo cada uma das técnicas. Bem, por hora é isso. Então, quantas áreas o PMBOK cobre? 10 áreas de conhecimento. Então, eu tenho todas as áreas aqui, nós falamos dela na primeira aula, se eu não me engano, na segunda aula. A novidade aqui, né, nós tínhamos até então 8 áreas do gerenciamento de projetos. Depois surgiu a integração, porque você tem que orquestrar todas essas áreas. Depois vejam no nosso material, procurem aí na internet, tem umas partes aí do PMBOK, procurem ler um pouco sobre cada uma dessas áreas, elas são importantes para nós. Essas áreas são orquestradas por uma integração, que em cada momento entra um processo de uma determinada área, e a última novidade recente, a mais recente, foram as partes interessadas. O gerenciamento de stakeholders, que ganhou agora um papel importante para nós. Então, o PMBOK tem 10 áreas de conhecimento aqui. E aqui para nós, gente, uma visão geral da metodologia, né? Tá pequenininho aqui, tá? Fiquem tranquilos, né? Não tem intenção que vocês
Leiam isso tudo que está escrito, mesmo porque está no nosso material. Então, voltem no nosso material, visitem o material, mas é importante para a gente saber que cada área dessa aqui, nossa aula de hoje é muito importante, né, para o conhecimento nosso da metodologia. Cada área dessa, cada grande área, ela é dividida em processos. Processos, olha só. Então, nós temos aqui, por exemplo, gerenciamento de escopo. Escopo é uma grande área, tá aqui, escopo, uma área importante para a gente, uma das principais. Opa! Dentro do escopo, eu tenho aqui quantos processos? 6 processos. É assim que funciona a metodologia. Então, eu tenho que planejar o gerenciamento de escopo, coletar os requisitos do projeto, estão vendo? E esses processos, eles têm uma lógica. Depois, eu defino o escopo, crio o EAP, nós vamos aprender a fazer isso, valido esse escopo e controlo esse escopo também. Só que isso aqui não é linear, não é linear. Cada processo desse acontece em um determinado momento do projeto, em uma fase do projeto. Então, guardem bem isso. Nós temos aqui as fases do projeto, que a gente vai ver daqui a pouco, já já. Essas fases trabalham com as áreas de conhecimento do PMBOK e cada área é dividida em um conjunto de processos. E esses processos devem ser executados em um determinado momento. Então, existe um momento para você fazer isso. Não é que começa, apesar delas estarem numeradas e de acordo com os capítulos do PMBOK, isso não acontece de maneira linear. Então, não quer dizer que o 11.6, que o 11 venha antes do 10, que vem antes do 9 e assim por diante, tá? Okay. Do 9 e assim por diante. Não é isso. Existe um momento de você realizar cada um dos processos. Ah, Emerson, então para eu conhecer o PMBOK, eu tenho que conhecer todos esses processos? Sim, todos esses processos no detalhe. Para a nossa disciplina, eu preciso conhecer todos os processos no detalhe? Não, nós vamos trabalhar com os processos principais, tá? Que servem e atendem para a gente fazer um bom planejamento de projeto. Então, essa que é a visão da metodologia. E aí vem, como nós comentamos, as fases de um projeto. Poxa, quais são as fases? O projeto é dividido aqui em 5 grandes fases. Tá? 5 grandes fases. Eu tenho a fase de iniciação, onde eu vou iniciar o projeto, onde eu vou buscar apoio político para o projeto e vou começar a definir. Depois de iniciar o projeto, olha, o projeto vai realmente começar. Eu entro num ciclo aqui, tá? Que pode parecer que é sem fim, mas ele precisa ter fim, sim. Inicia pelo planejamento, que é o grande objetivo nosso aqui da disciplina, e eu tenho a execução e o controle e monitoramento, né? Então, eu planejo o projeto, né, os processos, cada uma das etapas. Depois, eu venho na execução e olha só como é a cabeça, né, do PMI, como é a cabeça do gerenciamento de projetos. Planejei uma vez, vou executando e arrumando? Não, não é assim que funciona. Planejo, executo, confiro se o que eu executei foi exatamente o que eu planejei. Não, não foi. Não é o que eu planejei. Saiu do planejamento. Volto aqui, replanejo e executo novamente. Então, essa que é a ideia, a grande ideia do gerenciamento de projetos. Que você não faça o planejamento uma vez só. Não é para pegar o cronograma, fazer uma vez só e colar ele na parede. Isso está errado. Isso é um grande simbolismo, né? Muitos gerentes de projetos fazem isso e quem faz isso, infelizmente, está errado. Por quê? Porque no dia seguinte aquele cronograma já mudou, a coisa é muito dinâmica, a coisa vai sendo mudada a todo momento. Então, a ideia é que você tenha uma iniciação para garantir que o projeto vai ser feito. Beleza. E aí, planejou, executa, confere, verifica o que executou, está de acordo com o planejado, e nós temos técnicas para isso. Olha, está
Beleza, então, está de acordo com o planejado. Então, continua a execução, controla de novo, monitora, confere. E saiu um pouco do trilho. Opa, volta no planejamento. Por isso que esse ciclo fica assim, dessa maneira. E aí você, no final, você vai ter executado exatamente o que você planejou, com as devidas modificações. Isso acontece até o final do projeto. Eu tenho então as entregas parciais do projeto, né? O pessoal de TI, né, acontece muito isso, é muito comum. Eu vou entregando o software aos poucos, aos módulos. Na engenharia, nas outras áreas também, por isso que isso tem que ser bem definido no projeto. E terminei o projeto, eu tenho a fase de encerramento. O que eu faço no encerramento? Eu estou desmobilizando o projeto, eu estou desmontando, eu estou terminando contratos, eu estou fazendo pagamentos finais. As pessoas que saíram das suas áreas para trabalhar no projeto retornam às suas áreas. Os equipamentos, tudo que eu tive que alugar, eu estou devolvendo agora, eu estou encerrando os contratos, então eu preciso encerrar o projeto. Encerrei o projeto, finalizei. Beleza? Então guardem bem isso. O projeto funciona de acordo com 5 fases. É importante a gente saber quais são essas fases. Bem, tenho as fases do meu projeto. Dentro dessas fases, eu tenho, então, as áreas de conhecimento, que são 10 áreas de conhecimento. Cada área dessa é dividida em processos que dentro de cada área, aí sim, eu tenho uma ordem onde as coisas são executadas, e esses processos são espalhados pelas fases do projeto. Então, alguns processos vão ser executados aqui na iniciação, e eles têm uma ordem para isso. Depois, eu entro no planejamento. O planejamento é a maior fase do meu projeto, onde eu gasto mais esforço do meu projeto. Não é na execução, né? Olha só como é que muda a cabeça, como é que muda a cultura. É na fase de planejamento. Então, eu tenho o maior número de processos aqui sendo realizados na fase de planejamento. Execução, controle, mesma coisa. Eu tenho os processos de execução, os processos de controle. Olha só, vamos pegar um aleatório aqui. Gerenciamento do tempo, na questão do tempo. Controlar cronograma. Poxa, controlar cronograma, o próprio nome diz. Onde vocês acham que se encaixam esse processo? Na fase de controle. Então, ele vai ser executado aqui em um determinado momento. E assim por diante. Eu pego todos esses processos, espalho, divido por todas as minhas fases até o final, até a fase de encerramento, tá? Onde eu tenho a fase final e a entrega final do meu projeto. Bem, voltando, aonde eu gasto mais energia? Na fase de planejamento. Onde está o maior consumo financeiro e de recursos? Na fase de execução. Então, não releguem, não peguem, né? Não caiam na tentação de pegar e sair fazendo. Não é pegar uma linguagem de programação e sair construindo o sistema à torta e à direita. Isso vale para as outras áreas também. O que a gente precisa é ter um bom planejamento, gastar ou investir tempo nesse planejamento para a gente ter um maior controle e uma execução adequada, uma utilização adequada dos recursos do projeto. É isso. Bem, entendendo o custo da mudança e por que a gente precisa gastar ou investir tanto tempo no planejamento, porque o custo da mudança é muito grande. Olha, se eu estou na iniciação, na fase do meu projeto, o custo de uma mudança, de uma alteração é pequenininho. À medida que eu vou avançando nas fases do projeto, tá? E aqui, execução e monitoramento e controle estão juntos aqui, por isso que está faltando, são 5 fases, tá? Bem, esse custo vai aumentando. É isso, gente. Não precisa ser necessariamente voltado para TI, não. Imagina a construção de uma casa. Você comprou o terreno e você está lá planejando sua casa, o seu sítio, né? O seu sonho, vai construir uma casa. Enquanto você está na planta, você pode mudar tudo, que é projeto. Né? Aquele projeto elétrico, hidráulico, paisagem, arquitetônico. Agora, depois que está pronto, aí, gente, é derrubar a parede. Aí é jogar fora as coisas. O custo é muito maior. Olha só,
esse custo vai aumentando exponencialmente. Então, por isso que se justifica todo o planejamento para o gerenciamento de projetos. Por isso que a gente precisa planejar e investir tempo nesse planejamento. Ok? Bem, um outro assunto importante agora, os projetos e as organizações, tá? Como é que funciona? Aí eu estou falando agora de projetos feitos dentro das empresas. Não é um projeto necessariamente de uma startup, não é você abrindo a sua startup. É você trabalhando dentro de uma grande empresa, de uma grande organização, aonde surgem a maior parte, né, dos projetos que nós temos aí. Bem, como é que eles acontecem? Eu tenho um ambiente dito funcional, que é o ambiente onde o usuário trabalha no dia a dia. Se eu pegar aí uma área administrativa, contas a pagar, contas a receber, controladoria, RH, eu tenho a área funcional, que é onde as coisas estão acontecendo. Nessas áreas que surge a ideia de um projeto. Para fazer uma inovação, para acertar alguma coisa, para uma melhoria, uma resposta a um pedido. Esse projeto é aprovado. Depois que ele é aprovado, a gente sai da área funcional, do ambiente funcional, e passa a trabalhar no ambiente do projeto. Uma equipe é designada para a realização do projeto. E aí eu tenho um ponto importante, eu posso ter equipes dedicadas exclusivamente para o projeto ou não. O usuário, muitas vezes, se ele conseguir vir para o projeto e ficar dedicado, ótimo, excelente, é o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso acontece. Se eu tiro o usuário de contas a pagar e trago ele aqui para o meu projeto, quem que vai pagar as contas? Se eu tiro ele do RH, trago aqui para o meu dia a dia no projeto, quem que vai cuidar de contratação, demissão, férias, pagamentos? Quem que vai cuidar do RH? Então, muitas vezes, o usuário fica dividido. Mas é importante a gente saber que o ambiente de projeto é diferente do ambiente funcional. É ambiente. São ambientes diferentes. Um está voltado exclusivamente para o projeto. Ele não cuida do dia a dia da organização. Ele não é processo. Tá? E o ambiente funcional, sim, onde os processos funcionais estão acontecendo, onde a gente tem o dia a dia da empresa. Então, em um determinado momento, esse projeto sai do ambiente do dia a dia, é realizado e a solução volta para a empresa para fazer parte da rotina no dia a dia. Então, assim é que surgem os projetos. Ok? Bem, e as estruturas organizacionais? Como é que elas funcionam? Elas podem ser de 3 maneiras distintas, pessoal. E assim, são apenas diferentes, tá? Eu posso ter uma organização funcional, que é uma organização hierárquica, cada funcionário possui um superior definido e os projetos são realizados diferentes, independentes em cada departamento. É como se eu tivesse uma pirâmide organizacional. Eu tenho um gerente da área, eu tenho um supervisor e eu tenho o pessoal de nível operacional. O gerente manda, o supervisor obedece, coordena a equipe e o pessoal sai construindo, funcionando para alguma coisa. É a organização mais clássica, a organização mais tradicional. E isso pode começar a mudar de acordo com o tipo de empresa. Uma organização matricial, ela já é um pouquinho diferente. Por que ela é matricial? Porque os papéis organizacionais são cruzados. Ela já funciona mais em direção aos projetos. Os canais de comunicação já são cruzados. Não são tão hierárquicos assim, de cima para baixo, de baixo para cima, do tipo, na funcional, olha, qualquer coisa que você precisar, não, conversa com o meu gerente, pede para o meu gerente. Eu só posso fazer, a grosso modo, tá? Para ser um pouquinho didático. Eu só posso fazer o que o meu gerente manda eu fazer. Qualquer coisa que você precisar, conversa com ele. A matricial já tem uma interação um pouco maior. Não, eu tenho o meu gerente funcional que cuida no dia a dia, mas eu tenho também os projetos, eu tenho também minhas funções de projeto. Então ela fica mais dinâmica, tá? Um pouco mais difícil de administrar. E na matricial, é como acontece na maior parte das organizações. As funcionais ainda existem, né?
Organizações familiares costumam ser funcionais ainda. A matricial é onde a gente já tem um cruzamento, uma interação maior. E a organização por projeto. Aí sim, que para a gente que é gerente de projeto é o ideal. Elas funcionam exclusivamente por projetos. Muitas empresas do setor de tecnologia, não só TI, mas empresas de engenharia, de tecnologia de uma maneira geral, trabalham por projetos. Grandes consultorias trabalham por projeto. Não existe um dia a dia na empresa. Você é contratado e precisa estar realizando um projeto em algum lugar. Acabou o projeto, procura outro correndo, porque não tem nada para você fazer no dia a dia. Okay? Então, esses são os 3 tipos de estruturas funcionais que nós temos. Importante também, dá uma lida, dá uma procurada, não fica com dúvida, tá? Bom, aqui um diagrama delas. Então, no organograma funcional, como eu expliquei, olha só, eu tenho aqui um executivo, chefe, eu tenho os gerentes e tenho as equipes, tá? Se eu precisar de alguém da equipe para o projeto, eu vou ter, mas elas não obedecem ao gerente de projeto. Elas obedecem exclusivamente ao gerente funcional. Qualquer coisa que você precisa, fala com o meu gerente. Eu não faço nada que o meu gerente não autoriza. Tá? É uma maneira de funcionar. A matricial, olha só, como eu comentei, as pessoas que trabalham, elas têm o gerente funcional, eu tenho o dia a dia na minha organização e eu também tenho o gerente de projeto. Então, essas equipes matriciais, olha, elas têm um cruzamento aqui de informações, né? E elas seguem aos dois. Aí começa a aparecer um pouquinho do conflito, que é o tema da nossa próxima aula. O ambiente de projetos é um ambiente naturalmente onde acontecem muitos conflitos, porque são muitos interesses em jogo. Tá? São interesses funcionais, que eu preciso manter o dia a dia da organização, e são interesses do projeto. Eu quero que o projeto seja realizado. E isso muitas vezes não funciona muito bem. A gente tem que negociar, isso gera um pouco de conflito também no dia a dia. E o conflito é papo para a próxima aula. Bom, e o organograma por projetos, olha só, para a gente é uma beleza. Não existe dia a dia da organização. Imagina as empresas de consultoria, como eu disse. Então, o gerente de projeto ele tem total autoridade. Então, vamos lá, está muito ligado à autoridade do gerente do projeto. Qual que é a autoridade do gerente de projeto numa empresa funcional? Zero. Nenhuma. Ele não tem autoridade nenhuma. Qualquer coisa que ele precise, conversa com o meu gerente. Qual a autoridade dele numa empresa matricial? É uma autoridade mediana. Ele divide 50% da autoridade com o gerente funcional. Às vezes mais para o gerente funcional, às vezes mais para o projeto. Depende da atuação do sponsor e o quanto a empresa está a fim de investir em projeto. Pode equilibrar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. E na de projetos, o gerente de projetos tem total autoridade sobre a equipe, sobre as pessoas. Quem manda exclusivamente é o gerente de projetos. Tá? Aqui é o Nirvana, é o céu. Aqui é muito tradicional. As empresas geralmente funcionam assim, dessa maneira aqui, onde elas estão localizadas. E aparece, bom, e para ajudar a gente nisso tudo? Poxa, eu tenho aqui que obedecer ao gerente de projetos, eu tenho que dar conta dos projetos, eu tenho as áreas, eu tenho tantas coisas para fazer no meu dia a dia, eu tenho uma metodologia nova, o que eu faço primeiro, para onde eu vou? E nisso existe o papel do PMO. PMO é o Project Management Officer, que é o escritório de projetos. O escritório de projetos é uma unidade que tem como papel dar suporte aos gerentes de projeto, aos projetos dentro da organização. Então, o escritório de projetos vem com treinamento, vem com a metodologia. Eu já trabalhei com consultoria, né, como consultor, implementando um escritório de projetos e uma consultoria. Tá? Uma experiência bem interessante, bem interessante. Então, esse escritório de projetos é quem dá apoio nas atividades do projeto. É a turma que está lá para ajudar.
Então, ele ajuda a gerenciar cronogramas, a elaborar documentos, manutenção do projeto, as ferramentas, treinamento, acompanhamento, a metodologia. Mas, como eu digo, não pode ser mais um para cobrar. Tem algumas organizações, também já tive essa experiência, que o escritório de projeto fica lá como uma auditoria interna, ele fica só cobrando a execução do projeto. Não é só isso que ele precisa fazer, ele pode cobrar também, mas ele tem que funcionar como braço para ajudar, ele tem que funcionar como uma ferramenta de ajuda. E onde fica dentro do organograma funcional, dentro do organograma organizacional, dentro das caixinhas ali onde funcionam as empresas, onde que ele pode estar? Ele pode estar mais próximo à camada dos executivos, da alta direção, ou ele pode estar como staff aqui mais ligados às áreas. Ele vai adquirir mais importância à medida em que ele está ligado mais acima. Por quê? Porque o poder de decisão dele, a autoridade dele passa a ser maior. Mas ele pode existir também ligado a uma determinada área. Ok? Bom, gente, para a gente fechar, com isso tudo, nós vimos que as organizações funcionam de maneiras diferentes. Então, o gerente de projeto precisa ter uma série de habilidades. E aí eu paro esse momento e falo para você, aluno, as habilidades mais procuradas pelos recrutadores não são as habilidades técnicas, chamadas de hard abilities. São as habilidades soft, as soft abilities. O que é isso? As habilidades voltadas para negociação, as habilidades, vocês estão ouvindo muito falar de resiliência, jogo de cintura, negociar, estar motivado, fazer a coisa acontecer. Isso aqui tem sido cada vez mais importantes. São as únicas? Não, mas ultimamente têm sido as mais importantes. Mas do que precisa um gerente de projetos? Olha, quando você caminha, né? Vamos lá, aula de hoje um pouquinho maior, tá? Peço paciência aí de vocês. Ficou um pouquinho mais de conteúdo para a aula de hoje. Então vamos respirar. A sorte de vocês aqui no vídeo, vocês podem pausar e continuar. E eu que tenho que tocar direto aqui. Bem, mas vamos lá. A importância, existe um papel do gerente de projetos à medida que ele passa a assumir o cargo ou desempenhar como um gerente de projetos. Quando a gente começa a nossa carreira normalmente, a gente fica como técnico especialista. 80% do trabalho é técnico e 20% das relações humanas e gerenciamento. Quando a gente passa para o gerente de projetos, quando a gente passa para esse cargo, para essa função nova, a coisa se inverte. 20% do tempo é o trabalho técnico e 80% relações humanas e gerenciamento. Aí eu falo para você, querido aluno e aluna, cuidado com as armadilhas de mercado. Tem muitos anúncios ali pedindo gerente de projeto, mas quais são os requisitos do papel? Somente requisitos técnicos. Isso quer dizer que eles precisam de um técnico especialista que vai responder pelo projeto. Não é a melhor configuração. A ideia aqui, gente, é quem faz não gerencia. Pensa nisso. E quem gerencia não é quem vai pôr a mão na massa. São dois caras diferentes, são dois papéis diferentes. O que você quer fazer? Você quer fazer o projeto da casa, o projeto arquitetônico, você quer pensar na casa, ou você quer construir a casa, fazer fundação, tijolo, passar fio, cabo, instalação? Percebe? São duas pessoas diferentes que fazem isso. Não é melhor e nem pior, mas é apenas diferente. Não, Emerson, eu gosto de ser programador, beleza, atua aqui como técnico especialista. Eu gosto de programar, eu gosto de construir software. Beleza, não se aventure como gerente de projeto. Não caia nessa tentação, porque o gerente de projeto vai precisar de muita negociação. Então, para vocês entenderem, são papéis aqui diferentes, tá? E aí vem o que a gente comentou agora. Se você está envolvido com as questões técnicas do projeto, quem que está gerenciando? Quem que está olhando todo? Quem que está negociando com o sponsor, com o cliente,
com as partes interessadas, com os stakeholders, quem está comunicando o andamento do projeto. Tá? Então, quem faz não gerencia, e quem gerencia não deve ser quem faz. Mas cuidado que tem muita empresa aí contratando a mesma pessoa para ser os dois papéis. Não funciona. Cuidado com essa armadilha. E as habilidades principais que nós temos no gerente de projeto. Olha só, ele fica aqui, coitado, correndo de um lado para o outro, é bem agitado, é bem dinâmico o dia dele, e ele precisa de habilidades técnicas. É importante ele entender do negócio. Eu não vou me aventurar a gerenciar uma construtora se eu não entender o mínimo de construção. E aí tem uma discussão que fala, poxa, mas tem que ser engenheiro para ser um gerente de projeto? Pode, não pode? Tem muita discussão nesse sentido. É lógico que se ele for um engenheiro formado, melhor, ele já vai ter esse conhecimento técnico. Mas ele pode também pegar isso como um staff. Eu lembro o pessoal da consultoria, uma época que eu fiz a minha formação de gerenciamento de projetos no Rio, que eles iam muito para a Petrobras. A Petrobras, uma época de plena expansão, né? Ela contratou muitos gerentes de projeto. E nem todo mundo era formado em offshore. Né? Nem todo mundo entendia de plataforma, de petróleo, de pré-sal, de extração em águas profundas. Então, tinham os engenheiros especialistas, quem entendia do negócio, apoiando os gerentes de projeto. Mas alguém tem que dizer nessa habilidade. Eu vou gerenciar a construção de um hospital ou o término de um hospital. Eu preciso entender de tubulação, de gás, de CTI, de equipamento. Se eu não entendo, preciso ter alguém do meu lado. Mas só isso é importante? Não, eu preciso das habilidades comportamentais, eu preciso de negociação, preciso de relações humanas, preciso de motivação, preciso de comunicação. Eu preciso estar aqui nas habilidades soft também. Para eu conseguir, eu preciso de resiliência, para eu conseguir fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. E complementando isso tudo, as habilidades em gestão de projetos, as habilidades em gerenciamento de projetos, que essa aqui a nossa disciplina traz para vocês. Então, uma dica para os nossos alunos. Essas habilidades técnicas, os cursos, nossos cursos aqui, trazem para vocês. Tá? Cursos técnicos e os nossos cursos de graduação. Essa nossa disciplina traz essas habilidades aqui de gestão de projetos. O que vocês precisam procurar? Complementar as comportamentais. Então, façam os cursos. Tem aí uma moda dos coachings agora. Mas, independente de seguir a moda, procurem ler, procurem fazer cursos de negociação, de resiliência, para vocês formarem aí, serem profissionais mais completos. E dentro dessas habilidades, olha, complementando, quais as habilidades do gerente de projeto? Liderança, negociação, comunicação, raciocínio lógico, estão vendo? Não é a habilidade de saber fazer tecnicamente o projeto, é a habilidade de complementar esse conhecimento técnico, extremamente importantes para nós. E aí é que surge o completo gerente de projetos. Principal responsabilidade dele, fazer com que o projeto seja bem sucedido, fazer com que ele possa atingir as suas metas, cumprir conforme o combinado, fazer conforme o planejado. E para isso, hajam habilidades requeridas, deem uma lida aqui com calma nessas habilidades e pensem. Né? E nesse momento, gente, aproveita para fazer uma reflexão. Quanto de vocês acham que possuem essas habilidades aqui? Dá uma olhada e faça essa reflexão. O quanto você consegue fazer trabalho em grupo, quanto você consegue fazer apresentação em grupo, tá? O quanto você se relaciona com pessoas. É importante aqui para a gente. Tá? Seguem aqui as habilidades de um gerente de projeto. Vicente Falcone, o gerenciamento da rotina. O Falcone é aqui de Minas Gerais, mineiro, se não me engano é lá de Belo Horizonte. E essas habilidades são importantes para toda a parte do gerente de projeto. Um exercício para vocês fazerem, tá? Um exercício.
e eu vou deixar um exercício simples para vocês fazerem e colocarem como atividade para garantir aí a presença também da nossa semana. Mais um exercício aqui, façam lá, tá? E coloquem na aula de hoje, ok? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula.